Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Então, hoje nós estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, o capítulo 3. Eu vou pedir para o irmão Fernando, então, fazer a leitura do capítulo para nós. Portanto, 2 Coríntios, capítulo 13, e assim diz a palavra do Senhor. Porventura, começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravada com letra em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era a glória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá agora o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Bem, meus queridos, então hoje estaremos abordando o capítulo 3. Até aqui, então, nós já aprendemos bastante coisas, lembrando um pouquinho, né, da introdução, que são 4 cartas, na verdade, que nós podemos ver claramente. Sendo que a segunda carta, né, a primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, ela foi escrita por causa de uma outra carta, respondendo uma outra carta. Então, na verdade, ela é a segunda carta. E nós temos a segunda carta, 2 Coríntios, que na verdade é a quarta. E nós vemos aqui no capítulo 2, Paulo menciona a carta severa que ele escreveu, que no caso essa foi a terceira carta. Então, se trata de 4 cartas. Então, nós abordamos o capítulo 2 na semana passada, e tiramos aquela dúvida sobre a pessoa que estava ali, um impenitente, que foi perdoado pela igreja, que ali tudo indica o texto que ele não era aquele incestuoso que nós vimos no capítulo 1. Então, aqui, considerando todos os fatos, nós vemos que existe uma diferença no contexto de quando Paulo escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na segunda carta, existe os intrusos, que a gente já começou a falar, que chegaram a Corinto com cartas de recomendação, nós vemos aqui. Em contraste, Paulo veio para Corinto como apóstolo de Jesus Cristo. Mas as pessoas sabiam que não era membro do grupo dos 12 ali que seguiam a Jesus. Paulo se vê obrigado, então, ali a defender-se e mostrar uma prova sólida de que não necessitava de carta de recomendação ou de qualquer recomendação. Ele sabia que Jesus o tinha chamado para ser apóstolo dos gentios e que havia abençoado sua obra naquela cidade. As aflições também por Cristo, né, que ele sofreu, e o fato dele ser o pai espiritual dos coríntios e ter fundado a igreja de Corinto, serviam ali também como testemunho de quem ele era, né? Um apóstolo verdadeiro do Senhor
Jesus Cristo. Os 3 versículos desse início aqui são uma ponte aqui, nós vemos, entre a última sessão do capítulo anterior, do versículo 14 e 17, como nós terminamos no outro capítulo, e o resto aqui do capítulo 3. A discussão de Paulo sobre as cartas de recomendação encaixa exatamente com os costumes ali do seu tempo, nos quais eram comum eles usarem esses tipos de carta, como nós vemos em outras partes na Bíblia. O próprio Paulo recomendou Febe aos romanos, nós vemos no capítulo 16 em Romanos, recomendou também Timóteo aos coríntios, nós vemos em 1 Coríntios no capítulo 16, e também nós vemos que ele recomendou Onésio a Fileon em Creta, ali também, que nós vemos em Filemão, no versículo 10 a 17. E aqui, o versículo 1, aqui ele é muito interessante, porque cartas de recomendação, normalmente elas são feitas a terceiros, não para si mesmo. E aqui nós vemos Paulo perguntando, será que agora eu vou ter que enviar cartas de recomendação a mim mesmo? Paulo, ele não precisava de recomendação alguma. Afinal, ele era o líder espiritual, ele era o pai espiritual e o fundador da igreja de Corinto. Mas aqui, como eu disse anteriormente, há um contexto. Um contexto diferente que nós vimos, né, na primeira carta. Aqui nesse contexto, os mercadores do evangelho estavam ali afrontando Paulo. Por isso que Paulo termina o capítulo anterior, no versículo 17, dizendo: nós não somos como os mercadores, não somos como muitos desses que comercializam a palavra de Deus, mas nós falamos com sinceridade da parte de Deus. Isso porque esse grupo estava afrontando o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo como os 12. E eles estavam colocando em dúvida ali a credibilidade do apóstolo Paulo. Por isso, ele terminou o capítulo 2 falando desses indivíduos e ele começa no versículo 1 do capítulo 3 aqui, falando sobre a sua credibilidade. Eles são falsos, mercadejando a palavra de Deus. E agora eu preciso de carta de recomendação? Eu, o apóstolo Paulo, o pai espiritual de vocês, preciso por um acaso de carta de recomendação? E fica muito claro aqui essa situação, ao longo que a gente vai percorrendo a carta. Se olharmos no capítulo 5, no versículo 12, nós vemos que Paulo diz que não nos recomendamos novamente, e notem bem, ele diz para que vocês se gloriem em nós. Para quê que ele diz? Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está falando desses mesmos indivíduos no capítulo 5 que fazem comércio com a palavra de Deus, que se gloriam na aparência. Nós vemos também no capítulo, iremos ver também no capítulo 10, no versículo 18, que Paulo cita eles mais uma vez como pessoas que louvam a si mesmos e não a Deus. Notem que Paulo, no último capítulo também, que nós iremos ver, ele diz: nós não somos reprovados. Qual a necessidade do apóstolo Paulo dizer que não é reprovado, se não houver, no caso, alguém que esteja firmando afrontas contra ele? Aqui no caso, nós vemos, o apóstolo Paulo está se defendendo de ataques. Por isso que eu não consigo ver o personagem que nós vimos do capítulo 2 como aquele homem incestuoso do capítulo 5, né, da primeira carta. Não é o contexto da segunda carta. E em toda a segunda carta nós vemos o contexto que existia confusão, tristeza na igreja, tristeza por parte do apóstolo Paulo, grupos ali que se infiltravam na igreja, que comercializavam o evangelho, que se gloriavam na aparência.
E Paulo responde a eles até meio que se defendendo: não somos reprovados. E Paulo faz isso porque ele precisava defender a sua apostolicidade, integridade, as suas cartas, o discurso dele, no caso, e o comportamento dele estava em jogo. Então era necessário que o apóstolo Paulo se defendesse. Os impostores aqui, eles entraram na igreja com cartas de recomendação. E podemos estar seguros que estas cartas elas não foram expedidas por líderes da igreja de Jerusalém. E tampouco tinham a aprovação dos 12. Talvez ali um grupo de judeus de Jerusalém e de outros lugares que se opunham aos ensinos e conduta do apóstolo fizeram essas cartas. A Bíblia nos mostra claramente a harmonia entre os apóstolos. Pedro, em sua carta, cita Paulo e os seus ensinamentos ali testificando essa harmonia na sua segunda carta, falando dos ensinos difíceis do irmão Paulo. E Paulo mesmo diz que ele aqui, esse grupo, eles eram mercadejantes da palavra de Deus. E como ali, impostores da palavra de Deus, não só proclamavam um evangelho distorcido, mas também atacavam ali verbalmente a Paulo. Pretendiam ali chegar à autoridade em Corinto e ser os líderes ali, dominarem a igreja de Corinto ali, fazê-los submeterem ali aos costumes judaizantes, para que eles voltassem a praticar as coisas do judaísmo. E eles não tinham o aval dos apóstolos, porque isso iria totalmente contra o que a Bíblia ensina. Eles eram, na verdade, impostores. No versículo 2, nós vemos aqui: vós mesmos sois nossa epístola, Paulo fala. Vós mesmos, Coríntios ali, sois a nossa epístola. E é uma adequada descrição da provocação que Paulo está fazendo ali aos intrusos, que podiam ver que Paulo tinha feito ali, da grande obra que Deus fez através de Paulo em Corinto, pela pregação fiel do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dirige ali enfaticamente a sua atenção para os coríntios e lhes diz ali: vós mesmos. Eles mesmos eram prova viva de que ele era o seu pai espiritual e líder. E eles eram como um livro aberto que se pode ler, que qualquer pessoa podia ler. No versículo 3, é evidente que vós sois carta de Cristo, entregue por nós. Paulo não se interessa em falar de si mesmo, porque ele não precisava de uma carta pessoal de recomendação. Em seu lugar, chama a atenção ali para os coríntios que estivessem conscientes de que, pela graça de Deus, eles podiam ali evidenciar ali sua relação com Cristo. Deus estava operando na vida deles e fazia com que eles soubessem que eles pertenciam ao Senhor Jesus Cristo. Ali, como o texto diz, com tinta do Espírito Santo. Paulo toma das profecias de Ezequiel, ali no capítulo 11, onde Deus tira o coração de pedra das pessoas e lhe põe ali um coração novo de carne, um novo espírito que estava dentro deles. Além disso, por meio de Jeremias, Deus disse ao povo de Israel que ele colocaria a sua lei neles e que escreveria em seus corações, em Jeremias capítulo 31. Assim como Deus tinha escrito na lei em tábuas de pedra, como diz o texto aqui, ali no templo, ali no Antigo Testamento. Agora voltaria a escrever nos corações e nas mentes do seu povo no Novo Testamento. Paulo contrasta a lei do Antigo Testamento, que tinha permanecido no exterior do seu povo, com a lei do Novo Testamento, que opera no interior. De fato, Paulo nos dá a entender que a aliança do Antigo Testamento ficou obsoleta e que a aliança do Novo Testamento, inaugurado por Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, é aquela que agora opera.
Assim, Paulo, então, aqui introduz o assunto principal desse capítulo, a nova aliança. Esse é o assunto principal aqui do capítulo 3. E do versículo 4 ao versículo 6, fica bem claro que Paulo está falando de duas alianças, né? Muito claro. Isso eu digo, meus queridos, porque esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Juntamente com outro versículo que segue, que nós iremos ver um pouquinho mais para frente também, muitos entendem que no versículo 6 aqui, quando diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, muitos acreditam que não se deve estudar a Bíblia. Né? Esse é um ensinamento que é passado, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, você não deve estudar a Bíblia, porque estudar é a letra, né? Mata, mas o espírito vivifica. Meus queridos, vamos ler só essa parte B, a parte B do versículo 6, que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. O que você entende quando a gente lê, na verdade, o que você entende quando a gente lê só essa parte do versículo? Na verdade, sabe o que a gente entende lendo apenas essa pequena parte B do versículo? Na verdade, você entende o que você quiser. Não temos algo conclusivo lendo apenas uma parte desse versículo. Por isso que não devemos nos basear em versículos isolados, mas nós devemos ler todo o versículo, e não somente todo o versículo, mas o capítulo todo e a Bíblia toda, e sempre analisar a harmonia dos textos bíblicos. Agora, vamos ler agora não somente a parte B do texto, mas vamos ler o versículo todo, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O assunto aqui é nova aliança, não da letra. Está comparando a aliança com a letra, que é a velha. Né? Então, nós somos ministros de uma nova aliança, contrastando aqui com a letra, não da letra, mas do Espírito, né? E o Espírito é a própria nova aliança, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você lê no versículo todo, fica muito claro aqui, que está falando da velha aliança comparando com a nova aliança. Muito claro. Mas as pessoas gostam de ler o texto isolado, partes do versículo, entenderem como elas querem. E Paulo vai dizendo aqui desde o versículo 4 que foi por intermédio da parte de Deus. Nada veio dele. Esse era o contexto. E aí, ele diz que o Senhor os capacitou a serem ministros de uma nova aliança, porque a letra mata. Ou seja, a velha aliança mata, porque pela velha aliança ninguém seria salvo. Mas o Espírito, em contraste, vivifica. Ou seja, o Espírito, a nova aliança, revela Cristo. E porque ele, por Cristo Jesus, nós temos a salvação. A letra é a velha aliança. E o Espírito representa a nova aliança. Isso aqui é claríssimo. Claríssimo. Não tem nada a ver com não poder estudar a Bíblia, meus queridos. Isso aí é historinha de falsos mestres, de falsos pastores que não querem que o povo conheça a verdade e que eles não estudem a Bíblia. Porque se eles não estudarem a Bíblia, eles vão ficar refém do conhecimento desses falsos mestres. E é exatamente isso que eles querem. A Bíblia, meus queridos irmãos, vai sempre em outra direção. Ela diz para nós meditarmos na palavra, analisarmos a palavra, examinar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, examinar as Escrituras porque elas testificam de mim. Fazermos como os nobres bereanos que Paulo estava pregando, e aí eles ficavam questionando. Tá certo, é essa atitude que eu sempre falo. O Fábio está falando aqui, vocês têm que olhar na Bíblia e questionar. Peraí, é assim mesmo? É assim mesmo? Deixa eu olhar aqui o versículo 6. É nova aliança mesmo? Você tem que checar, meu querido irmão. Não ser refém do conhecimento de outros. É assim que as pessoas são enganadas. Nós devemos checar com os próprios olhos e ter a mesma atitude dos nobres bereanos. E Paulo aproveita parte do mesmo vocabulário que usou no versículo anterior, no versículo 6, e mais uma vez compara a velha aliança com
a nova aqui. E ele destaca no versículo 6 a intensidade da glória de Moisés, mas que, no entanto, aquela glória era transitória. Logo, ele compara a glória das duas alianças e mostra a incomparável ali, o incomparável esplendor da nova aliança. E fazendo essa comparação aqui, ele continua no versículo 8: não será a glória da nova ainda maior? Ele tá perguntando aqui, ele está questionando. Nos versículos 7 e no versículo 8, Paulo expõe uma pergunta retórica que recebe uma resposta afirmativa. Sim, o ministério do Espírito é incomparavelmente maior em grau e em glória. Vemos aqui também a palavra condenação no versículo 9. Isso porque pela velha aliança foi descoberto o pecado. E o pecado leva à morte. Mas o Espírito, na nova aliança, nos leva à fé em Cristo. Jesus que nos lava de todo o pecado e nos justifica. O ministério de justiça é o mesmo que a de reconciliação, que nós veremos no capítulo 5 aqui. Deus declara justo um pecador pelo sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, o coloca no caminho da santificação. Paulo continua aqui contrastando a velha aliança nos versículos 10 e nos versículos 11, aqui fica muito evidente, meus queridos, mostrando a superioridade da glória da nova aliança. No versículo 10, aqui dizendo, Paulo fala do grau de glória, que se destaca a sua duração. E notem que quem está falando isso aqui? Paulo, a pessoa que deixou para trás toda a estrutura da velha aliança e aderiu completamente, à nova aliança. Ele teve uma conversão genuína. E esse mesmo Paulo estava totalmente e plenamente confiante na esperança da nova aliança. Notem, meus queridos, no versículo 12, que ele diz: tendo, pois, tal esperança, falamos com muita ousadia. E Paulo continua dizendo que não somos como Moisés, sempre comparando aqui, a nova e a velha, que punham o véu sobre a face. Porque até o dia de hoje, quando leem a velha aliança, o véu permanece. Ou seja, os judeus, quando leem o Velho Testamento, não conseguem enxergar que tudo era sombra das coisas que viriam. Em outras palavras, eles não conseguem ver Cristo. E o véu ali permanece. E eles não sabem que em Cristo o véu foi removido. E Paulo continua aqui no versículo 15, que até os dias dele, e obviamente também, meus queridos, nos nossos dias, também o véu continua no coração dos judeus, no coração deles. O véu continua, e o versículo 16, é muito importante aqui o versículo 16, olhem nesse contexto aqui, o véu da velha aliança está no coração deles. E o versículo 16 diz: e quando, porém, algum deles, dos judeus, se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Vamos entender algo aqui, meus queridos? Porque muitos em nossos dias que se dizem convertidos, muitas chamadas igrejas estão trazendo o véu de volta. Aonde Deus nos deixou livres, eles querem voltar para aquilo. Hoje em dia, meus queridos irmãos, é muito charmoso trazer as coisas do judaísmo para a igreja. Nós vemos em muitos lugares shofar, eles tocam ali o shofar, carregam a arca da aliança, alguns, na verdade, até adoram a arca da aliança. Nós vemos muita simbologia que as pessoas têm trazido, simbologia judaica. E tem igreja hoje em dia que até ofício de sacerdote tem.
Se você for em algumas igrejas, você vai chegar lá, você não vai ver um pastor. Você pode ver um sacerdote, o ofício do sacerdote. E Paulo chamou a atenção dos Gálatas, se nós que já estudamos a carta aos Gálatas, e começa chamando eles de insensatos. E relata o que eles estavam falando, fazendo ali, como seguindo a um outro evangelho. Mas ele diz que ainda que nós mesmos, olha bem, Paulo está falando assim, ó, ainda que nós mesmos, os apóstolos, que eu, Paulo, pregue um outro evangelho, e ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, seja o quê? Anátema. Meus queridos, vocês sabem o que significa a palavra anátema? Amaldiçoado, maldito. Ou seja, quem está voltando para a velha aliança, estavam dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não era suficiente e estavam sobre maldição. Sabe o que muitos evangélicos dos nossos dias estão fazendo quando eles estão voltando para as coisas do judaísmo? Eles estão da mesma forma dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E estão, como a Bíblia descreve, não como eu descrevo, anátema. Estão sobre maldição. Isso porque Cristo, e somente Cristo, é suficiente, meus irmãos. E nada deve ser acrescentado a Cristo. Nós estudamos a primeira carta toda, a 1 Coríntios, e o que o apóstolo Paulo nos diz ali no capítulo 3, no versículo 11, que já estudamos? Nenhum outro fundamento pode ser lançado, além do que foi lançado, no qual é Cristo. Nenhum outro fundamento. É só Cristo. E Cristo é suficiente. Por isso que Paulo foi tão duro naquela carta que ele escreveu aos Gálatas. E ele termina a carta aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 2, dizendo que se vos deixar de circuncidar, né? Ou seja, se vocês voltarem para o judaísmo, Cristo de nada valerá para vós. Né? Isso porque Cristo, e somente Cristo, deve ser suficiente e é suficiente. Devemos lembrar, meus queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no versículo 16, quando o judeu se converte, o véu é rasgado. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Outro versículo muito mal interpretado nos nossos dias. Aqui um outro probleminha. Muitos, por acharem que a letra mata, e que a letra, que é a velha aliança, mata, porque por ela ninguém será salvo, e o Espírito que representa a nova aliança vivifica, como eu já expliquei, mas muitos não entendem o texto, porque vivem de versículos isolados, e não são bereanos, como eu disse, que analisam a Bíblia. E por isso que eles confundem a liberdade que nós temos em Cristo com libertinagem. Judas, se nós lemos a epístola também que já estudamos de Judas, um capítulo só, ele diz ali no versículo 3 que alguns homens ali se infiltrando na igreja primitiva estavam transformando a graça do nosso bom Deus em libertinagem. E é exatamente o que está acontecendo também nos nossos dias de hoje. Irmãos, liberdade aqui quer dizer que o véu foi rasgado e Jesus cumpriu o que nós nunca conseguiríamos cumprir. E por isso nós somos livres, porque Jesus pagou o preço, irmãos. É muito fácil de entender isso. Por causa dele, por causa do que ele fez na cruz. Não foi por nenhum esforço humano, por nada que nós poderíamos fazer, mas porque pelo que Cristo fez na cruz, algo que nós nunca conseguiríamos. Por isso nós somos livres. E essa é a liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos livres em Cristo e por causa de Cristo, porque ele cumpriu, porque ele foi perfeito, porque ele foi o Cordeiro imaculado, sem pecado e cumpriu toda a lei. E através dele nós temos a vitória e somos livres
desse jugo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com a liberdade, que é a liberdade que nós temos somente no nosso maravilhoso e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas, além de quererem voltar para esse jugo, elas estão transformando a graça do nosso bom Deus em libertinagem. Hoje em dia, meus queridos irmãos, é muito triste a realidade que existe em muitas das igrejas evangélicas dos nossos dias. Eles transformaram a igreja em um grande circo de atrações para entreter pessoas. Meus queridos irmãos, o único entretenimento, o único atrativo que a igreja deve oferecer é Cristo. E Cristo, somente Cristo, é mais que suficiente, irmãos. Quem tem Cristo tem tudo, meus irmãos. Quem tem Cristo se conforma em qualquer situação, como o apóstolo Paulo. Passei nudez, passei frio, fui espancado, levava pancada em cada cidade que eu ia, os judeus queriam me matar, naufrágio, bicho peçonhento picou ele. Era tudo o que acontecia com o apóstolo Paulo, mas ele estava feliz, porque ele tinha tudo. Ele tinha Cristo. E nós devemos entender isso, meus irmãos. Cristo é suficiente para nós. Nós, como igreja, não devemos oferecer outra coisa a não ser Cristo. Cristo é suficiente. O pregador puritano Baxter, aqui da Inglaterra, ele disse algo muito interessante. Ele dizia que se nós pregarmos para o nosso povo Cristo e somente Cristo, isso é suficiente, será suficiente. Eu concordo plenamente, meus queridos. Eu sempre falo, meus irmãos, não tem nada de errado, nós podemos fazer de tudo. Nós podemos fazer um monte de coisas. Nós, como pessoas, podemos trabalhar, poderemos desfrutar das coisas boas que Deus nos proporcionou nesse mundo. Nós podemos fazer várias coisas, trabalhar, ser bem-sucedido, não tem nada de errado nisso. No entanto, que seja feita com a motivação correta e que nosso coração não esteja nessas coisas. Mas nós não devemos misturar as coisas. Igreja, nós devemos oferecer o que a Bíblia manda nós oferecemos. Nós devemos ir para cultuar a Deus de uma forma bíblica, com ordem e decência. Devemos oferecer o que a Bíblia manda que nós devemos oferecer: salvação para os perdidos. É isso que o nosso compromisso como cristãos. Pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar essa liberdade aqui que o apóstolo Paulo está falando. E essa liberdade não é libertinagem, meus queridos irmãos. É muito importante que nós venhamos entender isso, que está em plena harmonia com o que Judas disse, que muitos ali estavam transformando a graça do nosso bom Deus em libertinagem. É exatamente o que nós não devemos fazer. Então, aqui, meus queridos, é muito importante nós entendermos todos esses ensinamentos. A letra mata. O Espírito vivifica. O que é a letra? Velha aliança. Espírito representa a nova aliança. Por que Paulo está dizendo isso? Pela velha aliança, né? A morte, no caso aqui, que está falando a letra mata, é porque ninguém será salvo pela velha aliança. Por um outro lado, pela nova aliança, nós temos a salvação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a liberdade aqui, aonde o Espírito está, ali há liberdade. Paulo está falando da liberdade que nós temos em Cristo. Então é muito importante esses dois versículos aqui nós entendermos muito bem, para que a gente não caia em ensinamentos falsos que estão sendo propagados em grande parte das igrejas evangélicas, infelizmente, meus irmãos. E para terminar aqui, no versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, olha a liberdade aqui, irmãos, conseguem ver a liberdade? Todos nós agora aqui, ó, de rosto desvendados, não tem mais o véu, irmãos, é essa a liberdade, contemplado como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu termino aqui então, meus queridos, e eu vou pedir então para o Charles estar terminando, né, a gravação, e pedir para o irmão Álvaro fazer uma oração, e depois a gente pode estar tirando dúvidas,
conversando e, né? Amém, então, meus queridos.